Hoje, que possa ser mesmo usado por Deus, ser boca de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, seja com ele, Senhor. Em nome de Jesus. Igreja, sal da terra, povo que tempera esse mundo, para não deixar ele ficar insosso, né? Sem sabor, sem gosto. Temos uma palavra para trazer aos irmãos hoje em relação a este mundo estranho que nós vivemos. E é esse Deus interessante a quem nós servimos. E o momento de estarmos aqui na casa do Senhor é para nos aprimorarmos. Nós queremos nos aprimorar. Alguém costuma dizer que até o câncer evolui, mas alguns crentes não evoluem. Eles ficam ali, né, e com o tempo vão esquecendo até o que aprendeu, porque a idade costuma fazer isso, né? Alguns têm dificuldade com nomes, como eu, né, capaz de soltar Jesus e crucificar Barrabás, trocando o nome das pessoas. Então isso acontece, cansaço, né? O problema é que a gente às vezes tem que carregar, lembrar nome de pessoas que a gente não consegue, e às vezes com idade ainda baixa, isso acontece. Mas o Senhor tem demonstrado o amor dele por nós, primeiro nos separando de um mundão e nos trazendo para este lugar. Então você é um privilegiado. Se você não fosse motivo do cuidado, do carinho, da atenção de Deus, você não estaria aqui agora. Mas Deus está interessado, sabe o quê? No seu espírito, na sua alma. Já falamos disso aqui, lembra? A primeira palavra minha aqui foi sobre esse assunto. E hoje, a minha segunda participação, eu queria dizer que Deus está interessado em você como estava interessado em Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Será que só tinha Abrão, um homem lá? Mas Deus pensou Abrão. Davi tinha vários irmãos, ele tinha uma família com vários irmãos. O Senhor pensa quem? Davi. E o Senhor pensou você, em meio a tanta gente, na sua família às vezes, e você até conseguiu trazer o restante da família, né? O Senhor pensou você no meio da quadra onde você mora, do lugar onde você trabalha. Você foi pensado. Amém. Isso é motivo de sobra para você se sentir importante e interessado neste reino. E o Senhor não nos chama à toa. Amém? É um Deus interessante, todo mundo sabe disso, mas existem algumas coisas que a gente não consegue resolver, porque depois que o pecado entrou aqui, isso era plano de Deus, justamente para ele poder separar aqueles que interessam para o reino. Ele não quer preencher o reino dele com um monte de gente que não está afim de Deus, não está afim de amor, não está afim de viver o Evangelho. Não, Deus é seletivo por isso. Ah, mas só o grupinho que é salvo. Deus não está preocupado com quantidade. Ah, mas a Bíblia diz que Ele quer salvar todo mundo. Onde é que está escrito isso, irmão? Ele manda você ir por todo mundo pregar o Evangelho, mas não é para salvar todo mundo. Porque se ele quisesse fazer isso, ele teria feito quando tinha pouca gente. Era muito mais fácil. Espera ter 9 bilhões para... Vai lá pregar para esse pessoal todo. É por aí. Deus está querendo repor um exército dele que ficou desfalcado em 1/3. E ele está fazendo isso com seres que ele criou, compatíveis com o espírito dos anjos. Isso não é pouca coisa não, meu irmão, minha irmã. Esse teu corpo aí é compatível com o espírito dos anjos. Como os anjos estão num nível maior, eles são um pouco maiores. E a Bíblia diz que nós somos um pouco menores. Não é verdade? Você aí que tem iPad, iPhone, prepare ele aí, pode ligar para a gente poder participar, que aqui não é apenas uma palavra de alguém, aqui é Deus falando no teu coração, e às vezes eu nem estou sabendo em que parte, em que área que eu vou falar aqui, mas a gente quer ser boca de Deus, porque o Espírito Santo não tem boca. Alô? Assim como os demônios também não têm. Demônio não tem mão, o Espírito Santo também não tem a mão dele está lá em cima, que é a mão de Deus. Então, quando você é usado pelo Espírito Santo, obviamente para as boas obras, é o seu corpo que vai fazer isso. Você já viu um revólver flutuando e acertar alguém e atirar em alguém? Uma faca vir flutuando e acertar alguém? Não, precisa da mão de um idiota, um maluco, um dedo, um doido para fazer isso. Normalmente um endemoniado.
alguém que foi possuído para fazer obras malignas. E nós, boas obras. Oh, glória, né? Aí eu faria uma pergunta para a gente começar aqui, neste mundo estranho. Quantas pessoas íntegras nós temos aqui? Íntegras. Não precisa responder. Quantos dos presentes entre nós praticam justiça? Gostam da justiça, amam a justiça, se identificam com a justiça? Também não precisa levantar a mão para não ter constrangimento. Quantos aqui se desviam do mal? Não querem fazer coisa errada, não querem nada que possa ser maligno, nada que possa trazer consequências deletérias. Quantos? Quantos aqui levam Deus a sério? Ou seja, temem a este Deus com D maiúsculo nós cremos? Quantos? Aí a minha pergunta agora é: por que você acha que essas virtudes precisam estar dentro de você e precisam ser vividas, vivenciadas no seu dia a dia? Por quê? Lógico, é razoavelmente sensato, é inteligente, sim? Para quê? Porque se você tentar ser assim, conseguir ser assim, e as coisas não andarem como você está esperando, o que você faz? Como você reage? Todo mundo quer se dar bem e acha que entrando para o time de Deus, fazendo parte desse reino, tendo o seu nome escrito no livro da vida, você vai ter vida boa. Não é verdade? Parece que é assim, né? Mas o pior é que não é. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, disse que no mundo tereis. Não é só isso, né? Tem mais coisa, graças a Deus. Mas vai ter aflição, é igual o pobre, vai ter sempre com a gente. Quem é que vai consertar lá a fossa da sua casa, desentupir o ralo do seu apartamento? Quem é que vai fazer um serviço mais duro, que você não gosta de fazer? Alguém que não é rico, alguém que tem dificuldade, ganha salário mínimo, é o mínimo que ele consegue, não é isso? Então, alguém vai ter que varrer a rua, alguém vai ter que fazer. As profissões são úteis por causa da satisfação que ela traz para nós e para os outros, para a maioria, que precisa que aquilo seja realizado e não está a fim de fazer, ou não gosta de fazer, ou não quer fazer, por alguma razão qualquer. Por isso, tem dignidade em todas as profissões. Mas sempre teremos conosco esse pessoal, porque senão fica ruim, não fica difícil. Você está preocupado com o estudo, está preocupado com o mundo, né, a ciência, e o sujeito está ali porque não está a fim de mexer com isso, então vai trabalhar no pesado. Não é assim que funciona? Então, abra aí, ligue aí o seu iPad, seu iPhone, até a Bíblia, quem sabe, né? Em Jó, no primeiro capítulo desse livro, tremendamente importante, embora no Antigo Testamento, né? Antes da gente ler essas 4 virtudes aí, quem pode dizer aí, entre os irmãos aí, esse cara sou eu? Diz assim o texto sagrado: na terra de Uz, repitam comigo, Uz, vivia um homem, chamado Jó. Qual era o nome dele? Tá. A Bíblia diz aqui que esse homem era íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. Ele tinha uma família até grande. Diz que essa família dele era composta por 7 filhos e 3 filhas. 10 pessoas, mais a esposa e mais um monte de gente para dar conta desse contingente familiar. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Não sei se a minha versão é igual a de vocês, ou até dessa que está sendo projetada, mas a ideia é a mesma. Ele era rico, abastado. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele, Jó, oferecia um holocausto, um sacrifício, em favor de cada um dos seus filhos, e possivelmente das filhas, pois pensava, talvez, quem sabe, não sei, um dos meus filhos tenham já feito alguma coisa errada,
no seu íntimo, pensaram em fazer, não sei, alguma coisa que não agrada a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Repito, essa era a prática constante de Jó. Era um costume deste pai, deste personagem protagonista deste livro antigo, muito antigo, mas que está na nossa Bíblia para o nosso deleite e também para a nossa orientação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que as palavras da minha boca, o meditar dos nossos corações, sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso, Redentor nosso, para a edificação da Tua igreja, na pessoa de cada um que está aqui neste lugar. E a igreja diz? Amém. Graças a Deus. É comum, digo eu, até padrão, encontrarmos especialmente entre os crentes, essas virtudes, ainda que seja um alvo, mas muita gente vive assim, não é muito difícil. Tanto não é que naquela época Jó vivia assim, não é verdade? Tem, isso aí é utópico, não consigo, de jeito nenhum. Como não? Você não consegue ser íntegro? Não consegue agir com justiça? Você não consegue temer a Deus e se desviar do mal? Acho que até alguns ímpios fazem isso, Talvez não objetivamente ou conscientemente, mas nós, crentes, eu estou falando aqui praticamente para uma plateia de pessoas salvas, que se tornaram filhos e filhas de Deus, não são mais só criaturas. E esse Jó era um ser humano, e este ser humano agia desta forma. Você não é um ser humano? Como fazer para ser assim? Ter integridade, praticar justiça, temer a Deus e se desviar do mal. Como? Ouvindo pregações na igreja, participando de EBDs. Será? Não toma iniciativa não, meu irmão, minha irmã. Não coloca isso como alvo, como objetivo e lute por isso não. Temos que ter determinação. O nosso Deus espera de nós responsabilidade como seres humanos, como um espírito que tem alma e está nesse corpo para cumprir uma missão. Você recebeu um espírito 0 quilômetro quando você estava no útero da sua mãe, e você se tornou não mais uma massa se montando ali, um feto, mas agora foi plugado ali o espírito, e o Senhor está interessado nesse espírito 0 quilômetro que você recebeu. Por isso que é importante ensinar a criança no caminho que deve andar. E essa igreja é muito importante, ela dá muita atenção para a criança, isso é fantástico. Mas a atenção tem que ser bíblica. Não é só paparicar, não é só deixar à vontade, para ela ficar livre. Vai te dar trabalho. Eu criei minha filha assim, vai se criar sem ficar presa à família. Vai criar ela para ser útil. Está até útil, mas não liga muito, não fica papai com saudade toda hora. Será que eu ensinei errado? Mas eu vejo isso, é muito comum. Não, eu estou criando para o mundo. Não estou criando para o mundo. Está no mundo já, mas estou criando para Deus. Eu quero que Deus use. Vem para cá, vem ficar comigo. Isso é coisa de avô, Mas pai costuma também pensar assim, não é verdade? E o nosso Deus Todo-Poderoso, o único ancião de dias, o mais antigo lá em cima, diz o quê? Me chamem de pai. Então ele quer educar você, cuidar de você, para nessa sua peregrinação terrena aqui, você parecer um pouco com ele. Lembra dos caracteres hereditários? Todo mundo tem um pouquinho da mãe e do pai. Às vezes o pai chega e diz: menino, você por quê? É a sua cara. Puxou você era assim quando era pequeno, Às vezes a própria avó: como é que esse menino puxou quem? Você, avó. Você. Então nós somos filhos de Deus por adoção, recebemos essa graça. Nós temos inclusive amor em nós, coisa que o ímpio não tem. O ímpio tem preservação, sente prazer. Você não, você tem amor. O ímpio não recebeu o amor derramado no coração. Você recebeu. Você ama o Senhor. Se ama o Senhor, você busca essas virtudes para ser bem-aventurado. Para se dar bem? Não sei. Carminha, você quer cantar agora? Pode ser? Então canta um pouquinho, que aí daqui para frente eu vou fazer algumas colocações para que a gente tenha condições de sair daqui pensando em algo. Quantos aqui lembram qual foi a mensagem do domingo retrasado?
Agora eu estou fazendo uma pergunta. Levanta a mão, qual foi a pregação do domingo retrasado? Foi você que pregou? Quantas vezes você já não quis desistir de orar, de acreditar que o seu problema terá fim? Quantas vezes não pensou em parar de insistir por achar que a sua voz Deus não quis ouvir? Se o desânimo parece inundar seu coração, se você já não consegue crer na sua oração, se os anos de espera desgastaram a sua fé e a esperança de vitória, ilusão agora é. Levante os olhos, meu irmão, creia, o Senhor ouviu sua voz, sua oração. Ele é Pai e compreende o seu coração. Não desista, seu problema tem uma solução. Se ele ainda não agiu, é porque está querendo sua fé provar, para que nele, só nele, você possa confiar. Creia, meu irmão, sua vitória virá. Levante os olhos, meu irmão, creia, o Senhor ouviu sua voz, sua oração. Ele é Pai e compreende o seu coração. Não desista, seu problema tem uma solução. Se ele ainda não agiu, é porque está querendo sua fé provar, para que nele, só nele, você possa confiar. Creia, meu irmão, sua vitória virá. Mas a nossa parte ele não faz. Por isso cante e adore a Senhor. Com fé levante sua voz ao Salvador. Pois poderoso ele é e agindo já está. Mesmo que não esteja vendo, a vitória virá. Glória! Por isso cante e adore ao Senhor. Com fé levante sua voz ao Salvador. Pois poderoso ele é e agindo já está. Mesmo que não esteja vendo, a vitória virá. A vitória virá. A vitória virá. Sabia o que estava para vir. Enquanto veio, Jó não sabia por que estava acontecendo aquilo. Quanta vez nós, no século 21, enfrentamos situações que nos causam espécie e achamos que tem alguma coisa esquisita, que Deus estranho que não deixa
né? A gente em paz. Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e nós somos menos importantes do que os planos e os propósitos de Deus. Alguns poderiam dizer, o livro de Jó foi escrito porque a Bíblia precisaria ser escrita e hoje não teria que ler. Eu tinha que pegar um para Cristo. É o caso de Judas, pegou um para Cristo. Não. Deus tem um projeto, um plano, e Ele vai fazendo as coisas certinhas do jeito que tem que fazer. E quando eu vejo aqui neste livro algumas informações, quase que dando uma ideia de contradição, eu me preocupo e tento garimpar nesse texto para ver se eu consigo alguma coisa que possa me ser útil, sem doer, sem incomodar. Porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer se incomodar. Nós queremos viver uma boa. Não é só o baiano que gosta de rei. E eu fico vendo aqui, esse Jó existiu? Porque muita gente diz que esse livro, irmão, é simplesmente uma história. Alguns chegam a dizer que é uma parábola. Espera aí, nós lemos aqui que existia um homem numa determinada região. Esse homem tinha nome, era um homem chamado Jó. Diz que ele era íntegro, diz que ele era justo, temia Deus, desviava do mal e tinha uma família. E tem filhos e filhas. E mais para frente nós vamos ver que ele tinha amigos também, com nomes. Parábola não tem nome. Existia um homem que um dia, existia um filho, existia um pai, mas não fala quem é o sujeito. É igual aquela passagem na parábola do rico e Lázaro. Nós estamos falando de um Lázaro, né? Existia um rico e um pobre. Não, é outra conversa. Então a gente precisa estar atento para isso. Então quando diz aqui que Jó era um sujeito, eu encontro inclusive palavras bíblicas em outros textos que ratificam essa verdade, como por exemplo Ezequiel 14:14. O próprio Senhor Deus dá testemunho deste Jó, como alguém que existiu. Eu estou falando isso porque muita gente acha que não é verdade o que aconteceu. Ele não aguentaria isso. Algumas mulheres diriam, as mulheres jamais diriam que ele mandou amaldiçoar Deus e morre, né? Gente, está escrito aqui. E a gente pode ver que é algo factível, porque ele era um ser humano. Lá na frente, Tiago vai falar também, mencionando esse Jó do Antigo Testamento, quando admoesta aqueles daquela época. Então, o primeiro ponto, este livro é um livro de uma pessoa real, um ser humano como nós, que queremos ter essas virtudes e queremos viver debaixo da justiça de Deus, da orientação dele, levando ele a sério e mantendo uma integridade. Ele era um ser humano que convivia com outras pessoas e vivia em família, como nós. Como nós. Eu poderia até, se fosse uma reunião de casais, falar que ele também gostava de sexo. 7 meninos, 3 meninos. E nós vamos ver que depois esse negócio vai aumentar, vai lá para frente, vai ter, né? Então, um cara normal, gente. E Deus gostava dele. E tem gente que acha que Deus fez o corpo do homem, menos as áreas sexuais. Aí veio o diabo e fez as áreas sexuais. Esse negócio de sexo está na cabeça de Deus, irmão. Para com isso. Obviamente sexo normal, né? Nós aprendemos aqui que este servo elogiado por Deus, ou pelos seus servos, porque há uma passagem importante aqui para a gente analisar, quando ele vai sofrer o problema dele. Mas vamos por parte, como diz o esquartejador. Quem vive um problemão desse, sem saber porquê, não dá uma agonia tremenda? Eu, quando perdi minha primeira filha com 3 meses de nascida, eu falei, Senhor, tinha que ser assim, Senhor. Eu falei, tudo bem, o Senhor fez, não tem problema não. Não foi, eu vou cremar, vai voltar ao pó. Agora tem um detalhe, Senhor, estava na garantia, eu quero outro. 3 meses. E ele mandou uma bênção para a nossa vida, todos os sentidos. Eu aprendo que nesse aspecto de problemão, a gente que é do bem, que se desvia do mal,
A gente tem uma agonia com relação a esse tipo de coisa, não é verdade? Alguns vão ao extremo, também não vou mais à igreja, não dou mais o dízimo, agora não quero saber mais de orar, não leio mais a Bíblia, magoei. Cara, tem certas coisas que não vale a pena. É igual gente fofoqueira da igreja, gente ruim da igreja, gente com problema na igreja. É melhor ser amigo dela do que inimigo. Já pensaram nisso? É verdade. E aquela mulher, ninguém gosta dela. Ela vai gostar de mim. Leva uma flor para ela. Só ele que gosta de mim. Pronto, ganhou. É assim que tem que fazer, irmão. Né? Nós queremos saciar a nossa carência. Nós não queremos dores, problemas. Nós queremos soluções. Nós queremos prazer. E eu vejo aqui, no capítulo 1, no verso 12, um detalhe muito interessante. Quem controla a nossa vida? Porque tem gente que tem medo de andar de elevador. Crente. Seu irmãozinho que ia lá em casa, a esposa chegava, cadê seu marido? Não vem? Não, está estacionando? Não. Ele está de escada. Ele não anda de elevador. Ele tem claustrofobia, morre de medo de elevador. É um problema que tem que ser resolvido. Ah, mas quem tem medo de morrer? Ele morre de medo de morrer. Já ouviram isso? Quem controla a sua vida? O que diz o verso 12 aqui? O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Essa situação vai se repetir, e ele fala: não mexe na vida dele. Isso significa o que para nós? Quem controla a nossa vida? Não é o diabo. Pode até ser que o ímpio, Deus fala assim: ó, está contigo aí. Mas tem gente que intercede pelo ímpio, tem gente que ora pelo ímpio, até pelo ateu, e de repente o Senhor também está controlando. Então eu particularmente acho que Deus controla todas as vidas, mas a facilidade de se levar um ímpio deve ser muito maior do que de levar um cristão, a gente aqui. Eu nunca fiz estatística, mas será que a estatística é grande? Entre os crentes morre mais gente ou menos gente?